quando a gente está estudando matéria, começa com massa, depois volume, aí depois vem densidade, solubilidade, aquele monte de coisa errada toda. Tá? E é importante a gente saber trocar as unidades, porque quando chega depois lá no segundo colegial, em concentração, né, a diferença entre as concentrações é o quê? As unidades que a gente está usando. Então tem que saber trabalhar aí com troca de unidades. Então vamos rever isso aí. Né? Todo mundo já sabe fazer isso aí. Às vezes esquece, então vamos relembrar. Então a primeira maneira que a gente tem para fazer uma troca de unidade é usando aquela famosa regra de 3. Essa aqui ó, é a melhor ferramenta que inventaram na matemática. 90% das coisas que a gente tem para resolver na área de exata, se você souber o que está fazendo, você joga numa regra de 3 e consegue achar o resultado. Para fazer a regra de 3, só para relembrar aí, o que eu tenho? Eu trabalho com duas grandezas diferentes. Então aqui eu estou trabalhando com quilo, aqui eu estou trabalhando com grama. Eu não posso colocar mais que duas grandezas numa regra de 3 simples. Tá? Nós sempre vamos trabalhar com regra de 3 simples. O que é a regra de 3 composta? Nós vamos trabalhar com outras grandezas. Por exemplo, se eu colocasse aqui maçã, aqui laranja, banana, abacaxi, e aí você vai colocando aqui na regra de 3 composta. Tá? Outra vantagem também, que além da gente trabalhar só com regra de 3 simples, as regras de 3 que a gente monta são sempre diretas. Né? O que é a regra inversa? A inversa é quando você tem as grandezas inversamente proporcionais. Se aumenta uma, diminui a outra. E aí você tem que inverter antes de multiplicar cruzado. Tá? Então, nós temos a regra mais simples que a gente usa na química e na física também. Então, previamente, o que eu preciso saber? Qual é a relação das unidades? Então, 1 quilo, 1000 gramas. E aí ó, vem a pergunta. Né? Toda regra de 3 ela é feita desse jeito. Se vocês lembrarem lá da estequiometria, o que eu sempre falei para vocês na hora de montar uma regra de 3? Aqui você coloca a equação, a informação da equação balanceada, que é o quê? A relação entre as grandezas que você está trabalhando. Aqui eu estou trabalhando com quilo e grama. Então a primeira linha de regra de 3 sempre é a relação entre o que você quer. Qual é a relação entre o quilo e o grama? Então é 1 para 1000. E depois, o que nós temos? A pergunta vem na segunda linha. Igualzinho foi feito lá na estequiometria. Eu quero converter 2,5 kg. Quanto que dá? Né? Então, regra de 3, sempre assim. Aqui a relação entre as grandezas que nós estamos trabalhando e aqui o que nós queremos realmente saber. 1 kg vale 1000 gramas, 2,5x. Né? Então, multiplica cruzado, cai numa equação do primeiro grau. Lembrando que a equação do primeiro grau a gente resolve como? Deixa a letra sozinha e joga o que não é letra para o outro lado. Né? Então, fica isso aqui. O 1 kg estava multiplicando x, inverte. Tá? Cuidado que o povo tem mania de ficar invertendo sinal. Só inverte sinal se for soma e subtração. Como aqui é tudo multiplicação, vai aparecer o quê? Divisão. Tá? E aí você pega unidades iguais, passa a faca nelas, corta. O que sobrou? O grama. Então 2,5 vezes 1000 costuma dar 2.500, dividido por 1 continua 2.500. Então, primeira maneira da gente operar a conversão é usando regra de 3. Bom, segundo método é utilizando um fator de conversão. O que é isso? Eu vou usar a relação entre elas sem fazer a regra de 3. Eu vou multiplicar direto. O que significa isso? Ó? Aqui eu tenho o que eu quero transformar e aqui eu tenho a proporção, a razão, a divisão entre as unidades que estão trabalhando, então, entre o quilo e o grama. Tá? Então, isso aqui na matemática comercial é chamada razão, proporção ou divisão. E aí, nós vamos operar da mesma maneira. Ó. Corta esse com esse. Aqui não tem nada embaixo, é o 1, né? Então, esse vezes esse, 1 vezes esse. Então, 2.500 dividido por 1, 2.500. Então, essa relação que eu usei aqui, ó, é chamado de fator de conversão. É a proporção entre as partes aí. Tá? Notem que na multiplicação e na divisão, coisas iguais a gente pode cortar. Tá? Por que é importante chamar a atenção disso? Porque se você tiver dúvida como montar, olha o que acontece se você montar invertido. Esse está em cima e esse está em cima também. Então, x vezes x dá x ao quadrado. Então, quilograma vezes quilograma dá quilograma ao quadrado. E o grama continua lá embaixo. E o número aqui, ó, em si,
para nós não diz muita coisa. Por quê? Porque se a gente está fazendo um exercício procurando o valor, a gente, por enquanto, não tem noção desse número. O que ajuda a gente a decifrar ou decidir qual dos dois é o correto é a unidade final. Eu quero converter quilo em grama. Eu fiz um negócio desse jeito, olha o que aconteceu. Apareceu a unidade mais doida ainda, né? Quilograma ao quadrado por grama. Esse aqui apareceu a unidade. Então as unidades aqui nos ajudam a lembrar qual que é a ordem. Tá? Sempre nós vamos usar fator de conversão, a gente vai colocar a unidade que a gente quer em cima e a unidade que a gente não quer embaixo. Essa aqui vai ser transformada nessa de cima. Tá? Chamar a atenção um detalhe interessante aqui, ó, tá? Unidade de ser convertida em área original. Beleza. Que é o seguinte, ó. Olha a regra de 3 que a gente fez no exercício anterior. Tá vendo aqui, ó, que a regra de 3, ela tem o fator de conversão, tá? Então você operar com a regra de 3 ou utilizar esse fator de conversão aqui, ó, é a mesma coisa. Lá na matéria do segundo, quando eu falei de estequiometria, né, eu falei para vocês ensinei sempre usando regra de 3. Porém, tem um método mais rápido, que é usando o fator de conversão. Só que lá eu não falei nada de fator de conversão. Por quê? Porque você tem que saber na sua cabeça essa relação aqui, ó. Você tem que ter isso aqui na cabeça prontinho. Se você não tem, você não faz da maneira rápida. Ou se você inverte, tá? Como lá, por exemplo, lá tem muito exercício de transformação de unidades, misturado com cálculo de concentração, muitas vezes o aluno acontece dele inverter as coisas, chega no final, tá bom demais e deixa do jeito que tá. Por isso que lá eu trabalho só com regra de 3, para vocês acostumarem com o processo, mas nada impede de trabalhar com isso aqui, tá? Então os dois métodos são bem semelhantes. A diferença é que esse aqui, ó, é como se eu já tivesse na regra de 3 no finalzinho dela. Eu já multipliquei cruzado e já isolei o x aqui, ó. Tá vendo? Tá o 2,5 aqui, 1000 sobre 1. Tá? Então os dois métodos basicamente é a mesma coisa. Beleza? Terceiro, comparando as duas aqui, o que vai acontecer? Aqui eu tenho que fazer duas conversões. Aqui eu tenho uma. Tá? Então, às vezes, o que vai acontecer? Dependendo das transformações que eu precise fazer, um é mais rápido, outro é mais lento. Porém, olha o resultado. É o mesmo. Tá? Então, ó, passar 2,5 toneladas para o grama. O que eu fiz? Primeiro eu passei para quilo, depois eu passei para o grama. Tá? Por quê? Porque normalmente a gente sabe que uma tonelada são 1000 quilos e que 1 quilo são 1000 gramas. Tá? Ou seja, uma tonelada é 1 milhão de gramas. Eu podia multiplicar por 1 milhão direto. Tá? Mas nem sempre a gente tem essa relação na cabeça. Então a gente faz por partes. Uma tonelada são 1000 quilos, 2,5 toneladas, que é o que ele pediu, aqui, transformou em quilo. Agora, de novo, o quilo para o grama, quilo passando para o grama. Com o fator de conversão, ó, a unidade que eu quero transformar e a unidade inicial. A unidade que eu quero transformar e a unidade inicial. Que unidade inicial é essa? Da transformação anterior. Ó. Essa que está em cima veio para baixo. Então, corta, corta, sobra a unidade que eu quero. Tá? Então, usando o fator de conversão, nós aceleramos o processo. Tá? Lá na estequiometria, quem tem facilidade nessas manipulações matemáticas, usa isso aqui. Porém, eu não recomendo. Tá? Porque na hora que começa a aparecer reagente limitante, excesso, aquele monte de coisa, você trabalhar com regra de 3 é mais inteligível. O que é isso? Você entende muito mais fácil esses dois cálculos aqui do que esse aqui. Tá? Porque depois, como é que ele chegou nessa, como é que ele colocou esse pedaço aqui, como é que ele pôs esse, tá? Então é um outro caminho, mais rápido, porém, ele é para quem tem um domínio e um entendimento maior. Então, voltando naquele ponto que eu falei no início, regra de 3 resolve o problema tranquilamente. Então, eu sou sempre adepto da regra de 3, tá? Eu só fico trabalhando com isso aqui, às vezes, quando eu estou dando aula para o pessoal da faculdade. O pessoal da faculdade já não está querendo fazer regra de 3 e quer o negócio resolver mais rápido. Aí eu vou por esse caminho aqui para eles, tá? Mas mesmo assim no começo da dificuldade. Eu prefiro sempre a regra de 3, tá? Agora vamos lembrar um pouquinho das escalas
de unidades, né? Porque não adianta eu tentar usar a regra de 3 ou tentar usar o fator de conversão se eu não sei qual é a relação entre as unidades, né? E lembrando que escala de unidade só tem um jeito a gente saber, que é decorando, tá? Infelizmente não tem outro. Então vamos pegar aqui, por exemplo, escala de massa, tá? Para a alegria geral da nação, só muda uma letra de uma escala para outra, só muda a unidade base, ó. Então aqui é o grama. Se eu estiver falando de comprimento, por exemplo, eu vou colocar o metro. Se eu estiver falando de volume, eu vou colocar o metro cúbico. Se eu estiver falando de capacidade, eu vou colocar o litro. Se eu estiver falando de área, eu ponho o metro quadrado. Os múltiplos e os submúltiplos são os mesmos, ó. Grama, decigrama, ou seja, a décima parte do grama, centigrama, centésima parte do grama, miligrama, milésima parte do grama. Então esse aqui é 10 vezes menor que esse é 100 vezes e esse é 1000 vezes. Decagrama, 10 vezes maior, hectograma, 100 vezes maior e quilograma, 1000 vezes maior. Então, nosso sistema é decimal, né? Nós trabalhamos, quando vocês trabalharam lá com logaritmo, lembra que os logs lá, os mais simplesinhos da gente fazer era na potência 10, né? Na base 10. De vez em quando aparecia um exercício esquisito lá com log na base 2, né? Tinha que converter aquelas coisas erradas. Mas como nós trabalhamos com sistema decimal, para mudar as casas aqui, ó, nós vamos usar sempre a relação de 10. Tá? Então, de uma casa grande para uma pequena, nós multiplicamos pelo 10. Do pequeno para o grande, nós dividimos. Então, olha só, 1 grama, e aqui é o decigrama, isso aqui é a décima parte do grama. Então, quantos decigramas eu preciso juntar para formar 1 grama? 10. Então, 10 desse aqui vale 1 desse. 1 grama, 10 decigramas. Se eu fizer o contrário, 10 decigramas vale 1 grama. Tá? Então, a relação sempre, ó, da esquerda para a direita, do maior para o menor, multiplica. Do menor para o maior, divide. Tá? Lembra da maçã. Enquanto a maçã está inteira, você tem uma única parte. Se você parte ela no meio, você vai ter mais partes, porém essas partes são menores. Então, quando você passa de alguém que é maior para alguém que é menor, a quantidade de partes aumenta. Então, supondo que aqui é a maçã inteira, para o lado de cá, você tem mais pedaços. Porém, esses pedaços todos são iguais à maçã inteira. Tá? 1 grama são 10 decigramas. 10 decigramas é igual a 1 grama. Tá? Tanto a ida quanto a volta, os números são iguais. Tá? Então aqui escala para massa. Então, exemplo, 2 kg para o grama. Então daqui para cá, multipliquei por 10, deu 25. Daqui para cá, multipliquei por 10, deu 250. Daqui para cá, multipliquei por 10, deu 2.500. Então multiplica por 10 e o resultado é esse aqui. Tá? Uma outra maneira de pensar, sem precisar fazer a conta, como nós estamos trabalhando com o sistema decimal, né, estamos multiplicando por 10, né, são potências de 10, o que é a potência de 10? É o número que começa com 1 e o resto é 0. Então, cada vez que eu ando da esquerda para a direita, eu aumento uma casa decimal. Ó. Eu não tenho que passar 3 casas, ó. 1, 2, 3, até chegar aqui. Eu vou aumentar 3 casas na vírgula. A vírgula não estava aqui? Estava aqui a vírgula. 1, 2, 3. Então andei 3 para a direita. Da mesma forma que aqui eu caminhei da esquerda para a direita, a vírgula vai acompanhar da esquerda para a direita. Se eu estivesse passando do grama para o quilograma, daqui para lá, são 3 casas. Aí a vírgula andaria daqui, 3 casas, pararia aqui. Daria os 2.500. Tá? Então multiplicar por 10, dividir por 10, é só andar com a vírgula. Move ela. Na multiplicação, você vai andar com a vírgula para a direita. Na divisão, você vai andar com a vírgula para a esquerda. Quantas casas anda? O número de zeros que tiver. Não são 3 casas? É 1000. Você vai andar 3 casas com a vírgula também. Unidade de comprimento, nós vamos trocar o G pelo M. A relação é a mesma. Decímetro, décima parte. Centímetro, centésima parte. Milímetro, milésima. Decâmetro, 10 vezes. Hectômetro, 100 vezes. E quilômetro, 1000 vezes. Da mesma forma, sistema decimal. Daqui para cá multiplica, daqui para cá divide.
tudo por 10. Área, nós vamos colocar no lugar aqui, ó, a área tem 2 dimensões, é o metro quadrado. Por que aparece o quadrado? Quando você vai medir a área do chão, por exemplo, colocar um piso novo na sua casa, você vai medir a largura e o comprimento. Então vamos supor que tem 2 metros de largura e 3 de comprimento. 2 vezes 3 dá 6. E metro vezes metro, metro quadrado. Aqui, ó, como eu estou multiplicando 2 unidades, olha o que acontece. Para passar do metro para o decímetro, eu multipliquei por 10. Porém, agora, eu tenho que multiplicar um lado e outro, porque a área tem 2 lados. Então, multiplicar um por 10 e multiplicar o outro por 10 também, não é multiplicação? Posso juntar os dois e multiplicar por 100. Então, agora, o fator que é multiplicado, ele recebe o expoente aqui, ó. Então, agora eu vou andar, ao invés de eu andar de 10 em 10, agora eu ando de 100 em 100. Por quê? Porque é 10 vezes 10, ó. Cada unidade, cada lateral aí, ó, vai ser multiplicada por 10. Então, por isso, ó, aqui também você pode considerar que tem expoente. Por que não está aparecendo? Porque é o 1. É o mesmo expoente que tem aqui, ó. É o 1, tá? E a volta também vai ser dividido por 10. Quando for volume, olha o expoente. Agora são 3 medidas, né? Eu tenho que medir a largura, o comprimento e a altura. Então eu vou medir daqui para cá. A largura vai ser multiplicada por 10, o comprimento por 10 e a altura por 10. Então 10 vezes 10 vezes 10, 1000. Então para andar daqui para cá, tem que ser multiplicado por 1000. Tá? Então novamente o fator de multiplicação e divisão aqui, ó, a potência de 10 acompanha a dimensão. Tá? Então, ó, massa, comprimento, área e volume. Ainda tem mais uma que a gente precisa saber, que é a de capacidade. A capacidade de unidade base é o litro. Tá? Então, só o termo, tá? Litro não mede volume, mede capacidade. Unidade de volume é o metro cúbico no Sistema Internacional de Medidas. Tá? Tem expoente aqui? Não, nenhum deles tem expoente. Ó. Então, vai ser multiplicado e dividido por quanto? Tudo por 10. Tá? Então, nós precisamos saber dessas escalas e dessas duas, ainda tem mais uma coisinha que a gente tem que saber, qual é a relação entre as unidades de volume e de capacidade. O decímetro cúbico corresponde ao litro. Então essa é igual a essa. E tem mais uma relação também que dá para a gente tirar aqui, ó. Decímetro cúbico, ó. Se eu multiplicar por 1000, eu obtenho centímetro cúbico. Daqui, ó, vezes 10... vezes 10 de novo deu 100, vezes 10 de novo deu 1000. Então daqui para cá eu multipliquei por 1000. Daqui para cá não foi multiplicado por 1000 também? Então esse com esse são iguais. Tá? Então essas relações que existem entre a unidade de volume e de capacidade. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Eu quero mostrar para vocês, visualmente, como é que a gente pensa com essas escalas. Eu vou transformar 2,5 quilos em grama. Primeira coisa, cada casinha aqui, ó, cada lugar desse, só aceita uma unidade, um número. Tá? Pensa no número 12. O número 12 tem 2 unidades e uma dezena. Então na hora que eu for representar o 12, o 2 fica na casa das unidades e o 1 fica na casa das dezenas. O número 512, eu vou ter 2 unidades, uma dezena e 5 centenas. Então, cada um na sua casa. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Nós vamos colocar o 2,5 quilos e vamos representar ele aqui. Ó. Quantos quilos eu tenho? 2, tá aqui. E esse vírgula 5 aqui, ó, é a próxima casa. Aqui está a vírgula e aqui está o 5. Não sei se vocês estudaram isso quando era mais novo, lá no inicinho, lá no primeira, segunda, terceira série, tinha um negócio chamado de QVL, quadro de lugar de valores. Não sei se vocês lembram disso, se viram, né? O que era? A tia ensinava vocês a fazer a soma e ia colocando uns pauzinhos aqui, né? Então colocava assim, na hora que dava 10 pauzinhos, ela circulava e passava para cá. Na hora que dava 10, circulava e passava para cá. É o mesmo princípio aqui, ó, o sistema decimal. Aqui tem 5. Se eu colocar 6, 7, 8, 9, na hora que eu colocar o 10, o que acontece? Vai pular para cá. E aí fica 3, tá? Bom, então eu representei um número,
Tá aqui, ó. Quantos quilos eu tenho? 2 quilos. Aqui está a vírgula, tá? Então tenho 2 quilos, tá aqui. A vírgula está na casa da unidade. E aqui essa diferença está aqui, ó. Tá? Isso aqui não é quilo ainda, está abaixo do quilo. Então, coloquei na casa vizinha. Agora eu vou encher de zeros aqui o resto. Vou colocar zeros aqui, por quê? Porque não tem significado nenhum zero. E agora, simplesmente, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar a vírgula e andar para onde eu quero. Eu quero no grama. Então agora que eu pus a vírgula na casa que eu quero, é só ler o que sobrou lá, 2.500. Tá? Então é uma maneira aí de fazer com a escala. Vamos ver com essas aqui, o que vai acontecer. Eu vou converter 12 centímetros quadrados em metro quadrado. Qual é a diferença dessas casas aqui para essa? Aqui, ó, são 2 dimensões. Então, cada quadradinho aqui, ó, vai aceitar 2 números, não apenas um. Então, na hora que eu for escrever o 12 centímetros, ó, eu vou colocar ele aqui. Como é quadrado, aceita 2 números. O que eu vou fazer agora? Igualzinho eu fiz aqui, o resto você enche de zero. E agora você vai pegar essa vírgula e vai colocar na casa que você quer, que é do metro quadrado. Então, a casa do metro quadrado está aqui, ó. Eu vou pôr essa vírgula aqui. Ela vem para cá, e aí agora é só ler 0,0012. Está transformada a unidade. E a terceira aqui, ó, como são 3 dimensões, eu vou ter 3 dimensões aqui também. Então aqui aceita 3 números. Então, ó, 0,55 metros cúbicos. Ó. Quantos metros cúbicos eu tenho? A parte inteira fica aqui. Tá? A vírgula tá, a vírgula, ó. A vírgula é aqui, tá? Metro cúbico, a vírgula é depois dele. Então aqui vai ficar o 0 e aqui vai passar o 55. Tá? Abaixo da vírgula vem para cá, na próxima casa. Bom, como são 3 dimensões, eu tenho que completar com zeros as casas com 3. Ó. Aqui tinha 55, eu pus um 0. Aqui só tinha um 0, eu pus mais 2, coloquei 3 zeros para todo mundo. Todos têm que ter 3 algarismos, porque são 3 dimensões. Eu vou passar do metro cúbico para o centímetro cúbico. Então eu vou tirar essa vírgula daqui e vem para cá. E agora é só ler. 550 mil centímetros cúbicos. Então, de maneira prática, é assim que a gente transforma usando essas reguinhas aqui de unidades. Beleza?